Quero que vocês abram lá em João 1. Nós estamos fazendo uma série dos 12 apóstolos, né? Nós estamos fazendo essa série dos 12 apóstolos, né? Então a gente já falou, vamos lá, vamos relembrar, gente? Quem que a gente já falou? Pedro, quem mais? Felipe, João, André. Tem mais? Já esqueci, meu Deus do céu. Hã? Não. Tiago aí. Tiago. O pessoal já começou a inventar uns apóstolos aí. Não sei não, hein? Valdomiro, né? Hoje nós vamos falar sobre Natanael. Ou Bartolomeu, né? Alguns conhecem, né? Mas antes de falar dele, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Jesus. Momento de comunhão. O momento da Tua Palavra, Deus. Que a Tua Palavra, Senhor Jesus, possa edificar os nossos corações. Que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, transbordando, Senhor Jesus, de amor e desejo pela Tua Palavra, Deus. Jesus, que aonde não foi alcançado o nosso coração, Senhor, que a Tua Palavra venha nos alcançar neste dia. E nós te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. João 1, versículo 43. Diz assim, ó. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse Felipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe chamá-lo. Então Natanael declarou: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aí. Natanael. Gente, a partir de agora da série dos 12 apóstolos, a gente vai encontrar pouca coisa que se fala deles. Os próximos que nós vamos falar. Começando já desse. Até de Filipe também, né? Que o Márcio falou, pregou na semana passada. Nós vamos encontrar poucas coisas que falam deles. Mas, mesmo sendo poucas coisas, nós meditando na palavra, a gente vai descobrir que existe muitas coisas. É um paradoxo, né? Porque a gente não para meditar na Bíblia. A gente lê, muitas vezes, a Bíblia assim, muito correndo. E esquece de ter um momento de meditação na palavra. O Evangelho de João, ele fala sobre esse apóstolo como Natanael. Nos evangelhos sinóticos, eles já falam sobre Bartolomeu. Vini, mas o que é os evangelhos sinóticos?
Evangelhos sinóticos são os 3 primeiros livros do Novo Testamento. Então, na teologia, se alguém ficar falando, você sabe que é Evangelho sinótico? Teologia não é para complicar, pelo contrário, teologia é para facilitar. E, gente, eu não gostava de teologia. Eu sou uma pessoa que não gostava, de verdade. Mas, conforme você vai tendo sede e aprendendo, desenrolando coisas, sabe? Eu falo, muita coisa difícil, uns nomes muito estranhos. Aí a gente começa a ver esses nomes estranhos e fala assim, nossa, né? É isso. Porque na verdade, muitos estudam teologia e acabam complicando na hora de passar. Acaba, em vez de criar sede, criar fome nas pessoas, acaba afastando isso das pessoas. Então, o Evangelho Sinótico, nada mais, nada menos que são os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento. Que vamos lá, gente, quais são os 3 primeiros? Mateus, Marcos, Lucas. Então, sinóticos por quê? Porque as histórias, elas são muito parecidas. Elas são praticamente quase idênticas. Então, os 3 primeiros evangelhos, eles falam de Bartolomeu. Já o evangelho de João, ele trata como Natanael. Mas e aí? É Natanael ou Bartolomeu? Os estudiosos dizem que ele possa ter, naquela época, um nome composto. Poderia ser Natanael Bartolomeu, ou pode ser Bartolomeu Natanael. Então, na verdade, qualquer desses nomes é ele, é o cara. E naquela época, não se tinha sobrenome, não se falava sobrenome, se falava muito da cidade, filho de quem a pessoa era, né? Tanto que quando fala de Jesus aonde? Jesus de Nazaré. Quando fala fala daqui, do povo Natanael, fala da Galileia. Então tem muitos nomes, fala de Paulo. Paulo de quê? Paulo de Tarso. Então é muito ligado a nome da cidade em nome de quem era filho. O próprio Jesus, alguns falavam que era de Nazaré, outro filho de José, filho da Maria, que era muito ligado a isso, essa questão do nome, né? Mas o nome Bartolomeu, ele tem um significado que até o Márcio falou no culto passado, né? Que é Deus deu ou dom de Deus. Por curiosidade. E desses mesmos evangelhos sinóticos, uma curiosidade, né? Mateus, Marcos e Lucas, quando se trata de Jesus, ele fala muito dos milagres de Jesus. Já o evangelho de João, quando vocês pegarem para ler, ele não fala dos milagres de Jesus, mas falam de sinais de Jesus. Os sinais de Jesus. Quando vocês pegarem para ler João agora, vocês vão falar, nossa, aqui está falando sobre sinal, não fala sobre milagres. Aí quando você pegar os outros evangelhos, você vai falar, nossa, está falando sobre milagres. E tem esse comparativo. Tudo isso é curiosidade, né? Eu não me canso de falar que assim, é um evangelho que eu amo demais, o evangelho de João. Antigamente eu falava assim, né? Até estudar, né? Uma pessoa, por onde que eu começo a ler? Começa a ler por João. Facinho, né? João, apóstolo do amor. Mas quando você pega para ler João, tem umas coisas que você fala assim, calma aí. Não estou entendendo isso daqui não. Não está muito fácil não. Esse é o evangelho de João. Mas tem muita curiosidade na questão de Natanael ou Bartolomeu. A Bíblia fala que Filipe, quando Jesus encontrou Filipe, falou assim, segue-me. Não teve nenhuma palavra. Como foi o culto passado. Vocês lembram, né? Foi falar de Filipe? Quem estava aqui lembra, né? Jesus falou assim, segue-me, Filipe. Automaticamente Filipe já seguiu. E Filipe seguiu Jesus, já encontrou Natanael
e falou assim, ó, encontramos, achamos. Ele não falou assim, ó, eu encontrei. Ele não cantou, eu encontrei o meu tesouro, não falou isso. Ele falou assim, achamos. Achamos quem? Achamos aquele quem Moisés falava. Achamos aquele que os profetas diziam. E Natanael falou assim, tá, né? Na cabeça de Natanael, tá, achou, tá bom. Aí ele já falou assim, ó, Jesus de Nazaré. Aí Natanael falou assim, Nazaré? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Coisa boa de Nazaré? Já bateu aquele negócio, né? Falei assim, mas Nazaré, né? Aqui do lado. Vai vir daqui do lado? Pode vir coisa boa de Kikugawa? Pode vir coisa boa lá de Fukuroio, né? Pode vir coisa boa de Jacareí? Pode. Pode vir coisa boa, sei lá. Da onde? Daito. O pessoal tá apelando já, tá vendo? Mais arque. Então, na cabeça de Natanael, eu falei assim, mas é tão próximo daqui. Como vocês acharam? Tá tão próximo, a gente nunca ouviu falar de nada. E um cara assim, meio cético, sabe? E se você pegar para estudar ele, principalmente você vai ver lá no YouTube, muita coisa vai falar assim, ó, o cara era cético, né? Natanael era cético. Mas o Tim Keller fala a respeito disso, que havia um ceticismo nele. Por quê? Porque ele conhecia as Escrituras. E por ele conhecer as Escrituras e passar por tantas coisas, ter visto tantas pessoas falar, chegou o Messias. E aí chegava na hora assim, olhava assim, ixi, furada. Muitos diziam que era o Messias. Aparecia tanta gente. Tantos Henri Cristo apareceu. E Natanael falou assim, mais um. Só mais um. Pode vir realmente coisa boa de lá? Sério mesmo? Sério mesmo que está vindo de lá? Coisa boa? Só que Felipe disse, vem ver. Vem cá. Vamos ver. E quando ele chamou Natanael, a Bíblia fala que ele se aproximando de Jesus. Ele não chegou até Jesus, mal se aproximou. Jesus falou assim, eis aí um israelita de verdade, sem falsidade. Se o próprio Jesus falou que existe um israelita de verdade, é porque existiam israelitas o quê? De mentira. E a história não muda nos tempos de hoje. Mesmo as pessoas que falam de Jesus, que pregam Jesus, muitas vezes podem ser pessoas de mentira. Porque a boca fala, mas o coração não expressa Jesus. As atitudes não expressam Jesus. E naquela época, o próprio Jesus, reconhecendo que ele era um cara que não havia falsidade, foi um elogio que você fala assim, nossa, Jesus. E sabe, quando nós falamos de evangelhos sinóticos, a gente vai dar uma pincelada nisso, abrindo um parênteses aqui. Lá em Mateus 10, olha o que fala sobre esse cara, né? Bartolomeu, Natanael.
Mateus 10, 2. Olha só. Lembra que eu falei que eles expressam quase as mesmas coisas, né? Então, ó, esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Aí vamos lá em Marcos 3,16. Marcos 3,16, olha lá. Ó. Esses são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Aí vamos lá para Lucas 6,13. Ao amanhecer chamou os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, o seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então vocês viram que o comparativo é muito quase idêntico, né, de um evangelho para outro. Mas se a gente pegar todos eles, os 4 evangelhos, fala de uma lista, de uma escolha de Jesus. Esse Bartolomeu, Natanael, ele foi o primeiro da lista, gente? Foi ou não foi? Quem foi o primeiro da lista? Ei? Aqui fala de Simão, não é? Primeiro. E tem uma lista. Nós, como seres humanos, né? Quando a gente vai dar uma festa, né? Quando você vai fazer uma festa do teu filho, como é que você escolhe as pessoas que vão para a festa do teu filho? Você escolhe por que razão? Por afinidade? Por influência? Qual é a sua escolha? Mas você tem uma escolha, né? Você fala assim, eu vou fazer uma festa de aniversário do meu filho. Vou escolher. Quem é a primeira pessoa que você escolhe? Os pastores, né? Mas você tem uma escolha, não tem? Você faz lá uma listinha, né? Ah, vou escolher fulano, escolher ciclano. E essa escolha que a gente faz, às vezes é por afinidade, não é? Eu tenho muita afinidade com a pessoa, eu coloco lá o nome da pessoa. Mas quando não é afinidade, quando é status, quando o sentimento não é afinidade, é status, a gente escolhe as pessoas porque ela é alguma coisa, não é? Não é verdade? Ah, é filha de não sei quem. Ah, é prefeito de não sei quem. Ah, é filha do jogador. É isso e aquilo, né? É o status, né? Escolhe por questão de status. E a gente tem um certo problema com isso. Nós, seres humanos. De muitas vezes a gente fala assim, mas eu não fui o primeiro a ser escolhido. Principalmente quando tem aniversário, né? Aí vai cortar o bolo, principalmente os pais, né? Aí fica uma briga do pai e da mãe, né? Aí o filho, você corta o bolo, aí você fala pro filho assim, ó,
Quem vai ser o primeiro pedaço? Aí fica aquela coisa, tem que ser a mãe, né? Porque a mãe carregou, né? Aí a criança vai lá e dá pro pai. Aí fica aquela coisa, né? A gente tem essa questão, né? De ser o primeiro da lista. Ser o primeiro em tudo na nossa vida. Mas a gente esquece que nessa lista, o importante não é ser o primeiro, o importante é estar na lista. Você pode ter sido até o último dessa lista, mas o que importa é você estar nessa lista de Jesus. Importa estar o seu nome lá no livro da vida. Não precisa ser o primeiro, gente. Não precisa ser o segundo. Eu só preciso ter meu nome lá. Porque muitas vezes a gente se gloria, né? A gente quer ser, fui escolhido. O Evangelho de Jesus não é isso. Não é quem é o primeiro. Porque aí Jesus já trata lá que o primeiro vai ser o último. O reino de Deus é invertido. É tudo invertido. Quando a gente pensa que é uma coisa, é outra. Mas é um ato prazeroso. Então, tudo que a gente fala aqui do Evangelho de Jesus é para a gente trazer uma consciência. Porque da mesma forma que existe pessoas boas, existem pessoas ruins. Mas essas pessoas ruins, muitas vezes são ensinadas de formas erradas. E esse erro, ela vai replicar em outras pessoas. E replicando em outras pessoas, a gente acaba replicando em outras pessoas. E vai virando uma bola de neve. A gente precisa entender que o Evangelho é um Evangelho de amor, de justiça, de liberdade. Quando a gente entende isso, a gente não fica com umas neuroses por conta de igreja, por conta de ministério, por conta, está acontecendo isso, está fazendo isso, está fazendo aquilo. A gente perde muito tempo com coisas, a gente perde energia com coisas que não convém a nós. A gente perde o nosso foco, o nosso olhar, a gente acha que está olhando para um lado, a gente acaba olhando para o outro. Em vez de ter o foco em Jesus, a gente acaba tendo foco em outras coisas, a gente perde o foco muito rápido. E eu quero citar umas coisas aqui de Natanael, bem rápido. Primeiro, ele era um conhecedor das Escrituras. Ele sabia do Messias. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Talvez você conheça Jesus por causa da Bíblia, por causa de um pastor ter falado para você, do Armando Koch ter revelado. Talvez você conheça esse Jesus. Mas será que você já trocou ideia com ele realmente? Será que você conhece ele mesmo tete a tete? Você falar assim, eu conheço Jesus. Encher a tua boca e falar assim, eu conheço Jesus. Quando vem situação difícil, será que você consegue falar assim, eu sei quem é Jesus? Ou será que você conhece Jesus só porque você leu? Ou porque você viu uma ministração? Porque Natanael também conhecia o Messias, mas só pelas Escrituras. Até que alguém apresentou esse Jesus. E quando Jesus já viu, ele falou assim, eis o israelita aí, sem falsidade. E o cara cético, né, falou assim, tá louco? De onde você me conhece? Segundo, por ele ser cético, ter falado, pode vir coisa boa? Eu falei assim, pode.
vem ver. Quando apresentou, onde você me conhece? Nunca te vi. Quem contou de você para mim? Quem contou de mim para você, aliás? E ele falou assim: antes de Filipe falar com você, eu te vi debaixo da figueira. Na hora, ele falou assim: tu és o Filho de Deus. Mais um que fala assim, ó, tu és o Filho de Deus. Mais um que quem conheceu que ele era Filho de Deus. E Jesus viu ele debaixo de uma figueira. Era algo muito íntimo, gente. Algo muito íntimo e especial ali daquele momento. Que só ele sabia o que ele estava fazendo ali. A Bíblia não cita o que realmente ele estava fazendo. Se ele estava louvando, se ele estava orando. Mas alguma coisa ele fez para chamar a atenção de Jesus. E que Jesus sabia. E aí Jesus citou, falou assim, ó, eu te vi lá. Você acha que eu não te vi? E ele falou assim, ó, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus já, né? Só porque eu falei isso, você fala um negócio desse? Rapaz, você vai ver coisa muito maior do que isso. Você vai ver o céu aberto e anjos subindo e descendo. Aí chega um Padre Marcelo, tem anjos voando nesse lugar. Eu te vi lá. Sabe? Sabe aquela oração que você já fez? Que parece que Jesus não escutou? Daquela oração que você... Só você e Ele mesmo, sabe? Uma coisa muito especial. Não é uma oração jogada fora. E não é uma... Olha só, não é uma falsidade. Porque às vezes até na nossa oração a gente consegue ser falso com Jesus. Porque a gente não fala quem realmente, o que a gente está sentindo. A gente não fala das nossas dificuldades, a gente não fala daquilo que está realmente se passando com a gente. Ah, Vini, mas Jesus sabe daquilo que se passa comigo, sabe? Mas Ele não vai invadir. Ele não é um MST. Vai invadir o teu coração. Pelo contrário. E só a palavra de Deus, ela consegue penetrar o nosso coração. Só a palavra de Deus que consegue transformar a nossa vida. Abre um parênteses. Vocês conhecem o Chaves? Deixa quieto. É que eu vi um vídeo de uma pessoa, quando foi ministrar a palavra, a pessoa só falou sobre a questão do Chaves. Esqueceu de falar da palavra. A gente quer usar, né? Usar referências e acaba esquecendo de falar da própria palavra que liberta. Quer trazer tanta analogia, mas sem a palavra não vai rolar. E eu estou falando isso para você, sabe por quê? Porque essa oração que você fez, hoje Jesus está falando para você assim, ó, eu lembro da oração que você fez. Eu não esqueci da oração que você fez. Talvez até você esqueceu, mas eu não esqueci. Foi lá na cama, não foi? De joelho, né? Ou não, foi na cama que você teve que virar para o lado para o teu marido não te ver chorando?
Foi dentro do carro indo para o serviço? Foi dentro do banheiro, tomando banho, com o barulho do chuveiro que você poderia chorar sem ninguém perceber. Eu vi a tua oração. Eu vi o que você falou, eu vi o que você está. Eu sei daquilo que você está passando. Eu não esqueci, não. E hoje Jesus está lembrando você disso. Que Ele não esqueceu daquilo que você conversou com Ele. Fique de pé. Caminhar com Jesus, eu sei que muitas vezes não é fácil, mas tem um detalhe importante de que é a nossa oração, gente. A gente não tem um hábito muito de orar. A gente não tem esse hábito de orar. Sabe por quê? Porque muitas vezes oração não é prazeroso. A gente só faz as coisas que nos dão prazer. Infelizmente. E oração não é um prazer nosso. Você já esqueceu de comer? Hein? Já esqueceu de comer, gente? Sim ou não? E mesmo que você está aqui, você fala assim, nossa, o que eu vou comer agora no almoço? Calma aí, gente. Não dá lugar para carne, não. Você lembra, né? Você lembra que você vai precisar comer, você lembra que vai precisar trabalhar, você lembra de um monte de coisa. Você já esqueceu de trabalhar? Hã? Alguém já esqueceu de ir trabalhar? Aqui no Japão? Nossa, esqueci de trabalhar. Nossa. Segunda-feira, esqueci de ir trabalhar. Mas segunda-feira, você já esqueceu de orar? Porque a gente não vê prazer. Só que trabalhar é obrigação, né? Só que Jesus não obriga a gente a orar, a falar com Ele. E quando a gente tem esse relacionamento, é um relacionamento que muitas vezes Ele tem com a gente, mas a gente não tem com Ele. Mas a questão de nós orarmos é que Ele nunca esquece da nossa oração. E hoje Jesus está lembrando você que Ele não esqueceu das suas orações. Feche seus olhos. Jesus, traz a memória aquilo que dá esperança, Deus.